Eu gostaria de mostrar também agora para vocês uma outra forma, como eu falei. Nós vamos fazer, nós cortamos o quadradinho, então se você não quer fazer daquela forma, que você acha que o tecido sai um pouquinho a mais, né, você acha que desperdiça um pouquinho de tecido, você pode fazer desse jeito, você corta um quadrado que vai ser o teu centro, né, e você corta um central e dois dos que vão andar na volta, né, no caso, esse é o central, esse é a minha volta, que vão andar na volta. Tá? Primeiro corte. Eu pego isso aqui, eu corto ele, ó, eu corto ele ao meio. Tá vendo aqui, ó? Corto ele ao meio, ó, que eles eram inteiros. Eu peguei, cortei em diagonal. Aí o que que eu faço? Eu vou na máquina e eu corto. Ele tá um pouquinho maior, eu costuro ele grosso modo, eu não preciso estar me preocupando, porque existe uma regra matemática para fazer esse tipo de trabalho aqui, quando você quer o tamanho exato, posteriormente, né, mais pra frente até dou para vocês, de sair no tamanho certinho. Para esse meu método não precisa, como é que é easy, pet, é fácil de fazer. Eu mais ou menos jogo metade das pontas para cada lado. Se você quer ele bem preciso, você pode dobrar, ó. Eu dobro aqui, meu meio, e eu dobro aqui, ó. Se você quer fazer de uma forma mais precisa. Aí eu alinho esse meu centro com esse meu centro aqui, ó. Aí eu vou na máquina, eu costuro aqui de um lado e do outro lado, tá? Mesma coisa que eu fiz ali, ó. Vou costurar aqui rapidinho. Mesma coisa, ó, agora eu vinco para lá ou passo, né? Se você tiver, ó, quiser passar, mesma coisa, você pega os outros dois e eu coloco aqui, ó. Eu tô fazendo no olhômetro porque eu já tenho experiência. Se você tiver dúvida, mesma coisa. Dobre ao meio, dobre aqui ao meio e alinhe com o meio. E o outro para lá e o outro para cá. Consegui subir, eu viro, faço a mesma coisa do outro lado. Opa, agora tem que levantar. Às vezes ele pega ali, tem que... Aí. Então, aqui basta que eu avance, né, 1/4 de polegada, ó, ou meio centímetro aqui foi demais, mas nem tem necessidade. Aí a mesma coisa eu faço aqui, ó, eu passo, ou eu vinco, ó. E eu fiz a mesma coisa, só de uma forma que eu economizei um pouquinho mais, ó, tá? O que que eu vou fazer agora? Mesma coisa, eu vou pegar meu ângulo de 90 graus aqui da minha régua, tá? Meu ângulo de 90 graus, eu vou alinhar aqui em cima, aqui, ó. Ó. Fazer em pé, para ter mais estabilidade. Ó. E aqui eu corto os excessos agora. Eu dou toda a volta. Ó, eu alinho aqui embaixo a minha régua, alinho ali em cima para que o bloquinho fique bem certinho. Tá? Então são duas maneiras de fazer.
E agora para continuar. Agora eu pego, ó, aqui eu tô com o meu miolo pronto, eu vou costurar a mesma coisa, essa partezinha aqui, vou dar a medida para vocês, ó, 2 polegadas e 1/4, né, ó, não, um pouquinho mais, 2 polegadas e 3/8, em centímetros seria 6 centímetros, tá, 6 centímetros, eu costuro um para lá e um para cá. Quando eu costurar, vocês procurem costurar aqui pelo lado de trás, para vocês enxergarem aqui, quando a máquina passar aqui, ó, para não comer a pontinha do canto aqui, tá? Para fazer um canto perfeito. Ó, aí eu passo os 2 para fora. Aqui, eu tenho esse quadradinho aqui, ó, eu vou cortar uma largura, é essa aqui. Se eu tenho uma largura e quero fazer um quadrado, obviamente ele vai ser quadrado. Então, é 2 polegadas e 3/8, que seriam 6 centímetros por 6 centímetros, tá? Aí, o que que eu faço? Eu costuro, aqui, ó, tá mostrando aqui? Eu costuro primeiro os quadradinhos aqui. Como é que a gente faz o canto perfeito? Eu passo 2 para fora, a costura fica para fora. Então, se aqui eu tenho a costura para fora, esses 2 eu vou passar a costura para dentro, tá? Então, aqui eu tenho direito com direito, ó. Aqui eu tenho a costura para lá e esse aqui eu tenho que fazer a costura desencontrada para cá. Eu vou alfinetar aqui, ó. Eu vou na máquina, ó, alfineto aqui e alfineto ali, ó, eu costuro ali. Faço a mesma coisa do outro lado, ó, eu coloco ali. Os 2 cantinhos ali e ali, ó, alfineto, costuro ali, e eu tenho aqui o bloquinho acabado, tá? Esse aqui é meu bloquinho pronto. Aí depois, eu posso pregar, como eu já mostrei aqui, eu prego, se eu pregar um no outro em sentido reto, né? Aqui eu tenho 4, mais 4, 8, eu posso ir pregando. E se eu colocar ele aqui, ó, esse aqui tá um pouquinho maior do que esse aqui é uma medida um pouquinho menor, tá? Aqui eu coloco em diagonal, aí eu faço o seguinte, ó, eu tenho 2, aqui eu tenho um outro que também uso para dar aula, eu coloco aqui, ó, um do ladinho do outro, e eu faço, eu não vou dar essa medida para vocês podem obter, porque vocês podem estar variando o tamanho. Se eu vario o tamanho do quadradinho, já o meu quadrado vai sair diferente, tá? Esse aqui já é um pouco menor dentro, ele já saiu um pouco menor, ele já saiu um pouquinho menor, esse daqui. Então, quando eu coloco ele alinhado assim, ó, um com o outro, eu faço um molde aqui, ó, eu pego um papel, eu faço um molde aqui desse triângulo, aí eu vejo o tamanho do triângulo aqui, ó. Aí do triângulo com outro triângulo eu tenho um quadrado, então eu posso fazer um quadrado, né? Corto em diagonal, eu tenho os triângulos, então aqui, ó, mostra aqui, Sheila. Aqui eu coloco, então eu prendo eles desse jeito assim sempre, ó. Tá? A gente bota um aqui, o outro aqui, um ali e outro aqui. E as pontas também eu faço a medida aqui, ó. Eu faço a medida das pontas, também faço o molde, também com um triângulo de papel. E posso fazer o tamanho, ó. Esse aqui já é outro tamanho, ó. Esse já é maior, esse já é menor. Você pode variar de tamanho e de forma de colocar. Na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais a miúdo, né, como eu falei, de como é que você obtém a técnica do fussy cutting. E nós vamos fazendo assim, ó, esse meu método, a gente faz assim uma evolução, né? Fazer ele meio evolutivo e aumentando um pouco o grau de dificuldade. E também gostaria de falar que agora eu ensinei para você fazer um bloquinho, mas você pode já fazer uma medida, assim, pré-estabelecido para uma peça que você queira. Por exemplo, se eu quero fazer um trilho, se eu quero fazer uma colcha, se eu quero fazer uma manta para sofá, uma toalha, então eu tenho que ter em mente quantos blocos eu vou querer fazer. Aí você pode trabalhar com todos ao mesmo tempo. Então nós vamos falar isso, vou dar essas dicas para vocês ao longo das nossas aulas,
Eu vou dando muitas dicas de como ir aproveitando, como ir modificando, como achando medidas dentro desse método, tá? Porque se a gente for fazer muita coisa numa aula, ela fica muito extensa, muito cansativa, aí as pessoas acabam não vendo, e aí fica difícil, tá bom? Amigas, por hoje é só. Um beijo para todas, amigas e amigos, e até mais. Até a próxima.